Diniz iguala Dorival no Corinthians, mas eliminação expõe a primeira grande cobrança sobre o treinador. O Corinthians acabou eliminado da Copa do Brasil. E o detalhe que deixa essa eliminação ainda mais pesada é que Fernando Diniz chegou exatamente ao mesmo número de jogos que Dorival Júnior tinha pelo clube em 2026. São 21 partidas para cada treinador, mas quando você olha os números, existe uma diferença importante. Diniz tem um aproveitamento muito melhor. O problema é que o primeiro grande teste de mata-mata terminou justamente contra o Internacional. E pior, a competição eliminou o Corinthians no mesmo torneio que Dorival Júnior conseguiu conquistar na temporada passada. E é aqui que começa a discussão. Por que os números de Diniz são melhores? Mas o momento da eliminação coloca uma pressão enorme sobre o treinador. E daqui a pouco eu vou mostrar por que, mesmo tendo um aproveitamento de 62%, Diniz já começa a ser cobrado por uma questão que vai muito além dos números. E tem outro detalhe nessa comparação com Dorival que pode fazer o torcedor olhar para esse trabalho de uma maneira completamente diferente. Fernando Diniz chegou ao seu 21º jogo oficial pelo Corinthians justamente na derrota por 2-1 para o Internacional, na Arena. O resultado confirmou a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians precisava reverter uma desvantagem pesada. No primeiro jogo, no Beira-Rio, o Internacional havia vencido por 2-0. Ou seja, o Timão precisava ganhar por pelo menos 2 gols de diferença para levar a decisão adiante. Não conseguiu. Venceu por 2-1, mas foi eliminado. E esse é o ponto que muda completamente o peso dessa partida. Porque não era um jogo qualquer. Era o primeiro grande mata-mata de Fernando Diniz comandando o Corinthians. E justamente nesse primeiro teste decisivo, o time não conseguiu buscar a classificação. Agora vamos aos números. Em 21 jogos oficiais pelo Corinthians em 2026, Diniz tem 11 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Aproveitamento de aproximadamente 62%. São 26 gols marcados e 16 gols sofridos. Além disso, durante a pausa para a Copa do Mundo, Diniz também comandou o Corinthians em um amistoso contra o Cascavel. Foi empate por 1-1. Mas, para efeito de comparação, os números oficiais são os mais importantes. E quando colocamos Dorival Júnior do outro lado, a diferença aparece. Dorival também comandou 21 jogos pelo Corinthians nesta temporada antes de ser demitido. Só que o retrospecto foi bem diferente. Foram 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Aproveitamento de apenas 44%. O Corinthians de Dorival marcou 21 gols e sofreu 19. Ou seja, em números frios, Fernando Diniz está acima, bem acima, mas futebol não vive apenas de estatística. E é justamente aí que a eliminação da Copa do Brasil começa a pesar. Porque Dorival pode ter tido um aproveitamento pior em 2026. Mas foi ele quem levantou a Copa do Brasil na temporada passada. E foi também Dorival quem começou esta temporada conquistando a Supercopa Rei contra o Flamengo. Então existe uma situação curiosa. Diniz tem números melhores, Dorival tem conquistas importantes recentes, e o torcedor do Corinthians fica no meio dessa comparação. Só que calma, porque ainda existe um detalhe que torna essa eliminação mais complicada para Diniz. O Corinthians não caiu simplesmente porque perdeu um jogo. A equipe entrou no confronto já pressionada por uma derrota de 2-0 no primeiro jogo, e precisava apresentar uma reação dentro da Neoquímica Arena. A vitória por 2-1 aconteceu, mas não foi suficiente. E isso significa que, no primeiro grande momento em que Diniz precisava mostrar força em uma competição de mata-mata, o Corinthians ficou pelo caminho. Esse é o tipo de situação que começa a alimentar questionamentos. Será que o aproveitamento de 62% é suficiente para proteger o treinador? Ou o Corinthians precisa começar a mostrar resultados justamente nos jogos que valem classificação e título? Essa é a discussão, e ela não vai desaparecer simplesmente porque Diniz tem números melhores que Dorival. Porque agora vem a parte mais delicada. Diniz assumiu um Corinthians que precisava encontrar uma identidade, e o treinador deixou claro desde o começo que queria uma equipe mais intensa, mais agressiva, mais corajosa. Na entrevista depois da eliminação, ele voltou a falar exatamente sobre isso. Segundo Diniz, o mais importante do trabalho não é apenas a parte tática, é fazer os jogadores entenderem que o futebol exige o máximo o tempo inteiro. E essa declaração é importante, porque coloca uma responsabilidade enorme sobre o próprio treinador. Se o time precisa entregar o máximo em todos os jogos, isso também precisa aparecer principalmente quando a temporada entra nos momentos decisivos. E a Copa do Brasil era exatamente um desses momentos. Diniz ainda afirmou que o resultado não está totalmente sob controle, mas a dedicação, a coragem e a entrega dos jogadores estão. E aí está o grande ponto para o torcedor analisar. O Corinthians teve uma reação, ganhou do Internacional, marcando 2 gols.
mas sofreu um gol, e esse gol acabou sendo decisivo. A equipe precisava de uma atuação praticamente perfeita para buscar a classificação. Não conseguiu. E agora a Copa do Brasil está fora da rota do Corinthians. Esse cenário aumenta a importância dos próximos compromissos, porque uma eliminação em mata-mata pode ser absorvida quando existe uma resposta imediata. O problema é quando ela vira o começo de uma sequência ruim. E é exatamente isso que Diniz precisa evitar. O treinador tem números melhores que Dorival. Isso é fato. São 11 vitórias contra 7. 4 derrotas contra 7. 62% de aproveitamento contra 44%. E até no saldo de gols existe vantagem. Diniz tem 26 gols marcados e 16 sofridos. Dorival teve 21 marcados e 19 sofridos. Só que existe uma coisa que os números não conseguem esconder. Diniz ainda não transformou esse bom aproveitamento em uma grande conquista pelo Corinthians. E isso muda a percepção. Porque no Corinthians, jogar bem é importante. Ter aproveitamento positivo é importante, mas ganhar títulos é o que realmente muda o tamanho de um trabalho. Dorival sabe disso. No ano passado, conquistou a Copa do Brasil. Neste ano, levantou a Supercopa Rei. Mesmo com um aproveitamento ruim antes de ser demitido, deixou conquistas importantes. Diniz agora precisa construir a própria história. E a eliminação contra o Internacional foi o primeiro grande obstáculo. O Corinthians venceu o jogo, mas não venceu o confronto. E essa diferença é enorme. Agora vem o verdadeiro teste para Fernando Diniz. Não é mais comparar os números dele com os de Dorival, é descobrir como o time vai reagir depois dessa eliminação. Porque se o Corinthians responder bem, essa queda pode virar apenas um tropeço. Mas se os resultados começarem a cair, a eliminação da Copa do Brasil vai ser lembrada como o momento em que os primeiros questionamentos realmente começaram. E tem mais. A partir de agora, a margem para erro diminui. Diniz já teve 21 jogos para trabalhar, já conheceu o elenco, já teve tempo para implementar suas ideias. E agora o torcedor vai começar a cobrar uma coisa diferente. Não apenas desempenho, resultado, classificação, título e principalmente resposta em jogo grande. Esse é o divisor de águas, porque os números mostram um Diniz superior ao Dorival em 2026, mas o futebol pode ser cruel. Um treinador pode ter 62% de aproveitamento e ainda assim terminar uma temporada sendo questionado, enquanto o outro pode ter 44% e ser lembrado por levantar troféus. No fim das contas, é isso que torna essa comparação tão interessante. Diniz tem vantagem nos números. Dorival tem vantagem nas conquistas. E agora Fernando Diniz precisa mostrar que consegue transformar desempenho em taça. A eliminação para o Internacional não significa que o trabalho está errado, mas significa que a cobrança aumentou. E muito, porque o Corinthians não pode ficar apenas com um bom aproveitamento. O Corinthians precisa chegar nos momentos decisivos e responder. Agora quero saber a sua opinião. Você acha que os números de Fernando Diniz justificam confiança no trabalho mesmo depois da eliminação da Copa do Brasil? Ou para você o treinador já precisa apresentar resultados maiores e disputar títulos? Comenta aqui embaixo. E se você quer acompanhar todas as notícias do Corinthians sem enrolação, já se inscreve no Timão Atual. Aqui a gente vai direto ao ponto. Porque no Corinthians, cada jogo muda tudo.